Olá, começando uma aulinha de gramática no primeiro ano do ensino médio. Bem, gente, na aula passada a gente deu o início ao capítulo 7. E esse capítulo 7 ele vai dar conta da questão da morfologia, né? E de como é que das classes de palavras. Como são 10 classes de palavras, eu achei por bem dividir o estudo dessas classes em 2 aulas. Então, 5 aulas de 5 classes na aula passada e hoje mais 5 classes para a gente terminar esse estudo de morfologia. A gente vai terminar, na verdade, só a parte de classe de gramática, a classe gramatical. Mas a gente vai trabalhar na outra aula ainda a questão dos conceitos sobre sintagma aberto, sintagma fechado e como isso vai influenciar nos estudos gramaticais, correto? Então vamos lá. Voltando aqui, retomando aqui uma conceituação bem importante. O tema desse capítulo é a classificação das palavras e o critério adotado será a base das características semânticas, ou seja, características de significação, as flexões e as funções sintáticas, né? O destaque ficará para a classe dos verbos e dos nomes, e eu já expliquei para vocês por quê, né? Então, continuando, a gente parou na quinta classe e agora a gente já está na sexta, que é a classe dos verbos. E o verbo indica a ação. São aquelas palavrinhas que indicam ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, localizando-os no tempo, geralmente apresentam um aspecto dinâmico, indicando um processo. É lógico que existem também os nominados dos verbos, mas a princípio a gente vai tratar da questão do verbo, dando ideia mesmo de ação, tá bom? E aí, quanto à sua flexão, nós temos do tempo, número e pessoa. Terminações e formas nominais. A primeira conjugação AR, a segunda ER, a terceira IR. Para o infinitivo a gente tem ANDO, ENDO e NDO. E para o gerúndio a gente tem ado e a gente tem ado e ido para o particípio, correto? A função sintática, né, que a gente sabe que a gente está estudando a classe, a sua flexão e a sua função. A função sintática desempenha a função de núcleo do predicado, no caso dos predicados verbal e verbo nominal, ou de elemento de ligação entre sujeito e predicativo, no caso de predicativos nominais, tá? Porque também tem os predicativos verbais que a gente vai estudar isso mais na frente nos estudos sintáticos. Nós temos o advérbio, né, que exprime intensidade, circunstância, de modo, tempo, lugar, negação, afirmação, e também é a classe que pode modificar o verbo. A sua flexão, palavra invariável, ou seja, não se flexiona, e na sua função sintática, desempenha a função de adjunto adverbial, podendo estar relacionado a um verbo, adjetivo ou a outro advérbio, tá? Essa aqui é a função sintática do advérbio. Aí nós temos nos estudos de classes gramaticais, nós temos as preposições, né? E as preposições, elas estabelecem relações entre os termos da oração. Eu até fiz aqui um slidezinho para explicar para vocês não confundirem preposição com conjunção, que também é outra classe que a gente vai estudar depois, tá? Mas assim, ela vai falar dos termos da oração. A sua flexão, ela também é uma palavra invariável. E a função sintática, ela introduz termos preposicionados. Liga termos de uma oração, estabelecendo várias relações entre elas, tá? Já a conjunção, a gente quer que vocês não confundam conjunção com preposição, mas vamos lá. A conjunção estabelece relações entre termos de uma mesma função entre orações, tá? Ela, em termos de flexão,
é uma palavra invariável, ou seja, ela não se flexiona. E a sua função sintática, ela liga palavras, termos, orações, períodos. Aí aqui é aquele momento da aula que eu vou falar para vocês da diferença entre preposição e a conjunção, para que vocês não confundam. Qual é a função, porque no futuro a gente vai ter que estudar a função sintática de cada uma dessas classes gramaticais aqui. Nós estamos falando de morfologia, tá, gente? Sintaxe é outra coisa, mas para deixar vocês mais inteirados, o quadro que tem no livro fala da questão da classe, da flexão e da função sintática, para que vocês já entendam essas terminologias gramaticais, certo? A preposição é uma estrutura que possui a função de ligar termos de oração, ou seja, já dá ideias, já dá ideias de ligação, né? E as conjunções também, só que em contextos diferentes. Sem ela, o texto pode perder seu sentido e tornar-se incoerente. A gente até falou sobre isso nos estudos de redação, porque eu não sei se vocês se deram conta, mas o livro de vocês é uma constante e muitos assuntos de redação e de interpretação convergem com os de gramática. Isso não é à toa, isso não é uma coincidência. Isso foi feito pelas pessoas que prepararam o material para que as disciplinas, para que o que a gente estude tenha uma relação íntima e que vocês, né, por fim, aprendam. Então, quais são as principais preposições? Existem a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, em, perante, por, em, sob, sobre. E elas têm essa função de fazer essa ligação, né? Exemplo, ela tem necessidade de atenção. Explicando, o verbo na oração é tem. Quem tem algo, né? Então, reparem que esse tem, ele precisa de um complemento. Então, ela tem necessidade de quê? Se eu chegasse aqui e dissesse, Thaís tem, vocês todos perguntavam, Thaís tem o quê, professora? Thaís tem algo, Thaís tem alguma coisa. Então, a primeira coisa que vocês vão perguntar para mim é Thaís tem o quê? Né? Thaís necessita de quê? Então, essa preposição aí aparece como ligação. Então, ela tem necessidade de algo. De quê? De atenção. Se você observar, existe a relação entre o termo que é o termo regente, que seria o termo independente, e o termo que ele é regido por esse termo independente. A preposição é o elemento indispensável no caso mostrados acima, que vai relacionar, né, esses termos. Ok? Agora vamos aqui para as conjunções. Conjunções. Conjunção é a palavra também invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes. Nós temos exemplo 1. Camila e Verônica estão doentes. Nós temos uma conjunção aditiva que liga os termos semelhantes. Nesse caso, Camila e Verônica, que são os termos substantivos, né? São dois nomes, né? Pertencem a uma mesma classe gramatical. No exemplo 2, nós temos duas orações. Reparem, o dia está chuvoso. Oração número 1. E não tenho tempo de sair. Não tenho vontade de sair. Oração número 2. Nós temos uma oração, o dia está chuvoso. Nós temos esse i, que está servindo como um elemento de adição. E a outra oração, que é não tenho vontade de sair. Então, vocês estão vendo que essa conjunção, ela está ligando duas orações. A oração primeira, o dia está chuvoso. E a oração segunda, não tenho vontade de sair. Conjunção aditiva, que está unindo essas duas orações. Estão entendendo? Ok. E aí nós temos também a 10ª e última classe gramatical, que é a interjeição. A interjeição exprime emoções ou sentimentos. Flexão também é uma palavra invariável. E a sua função sintática? A interjeição é uma palavra, frase, ou seja, não pertence ao sujeito ou ao predicado, ok? Muita gente confunde essa questão das interjeições, mas nada mais é do que palavras que exprimem sentimentos. Por exemplo, se você bate o seu pezinho na porta, seu dedinho mindinho em algum lugar, você vai dar um grito. Ai!
Isso é você expressando algo que você está sentindo. Se eu fosse colocar isso no texto, eu colocaria esse seu ai, né? E aí colocaria uma exclamação. Que está, mesma coisa de quando você vão ver alguma revista em quadrinho, que tem a pessoa chorando e coloca lá boa, boa, porque a pessoa chorou. Ou então, sons que são emitidos por choro, por riso, você coloca o kkk para tentar representar o sorriso. Então a interjeição, ela é isso. É uma das classes mais fáceis de se detectar. Minha gente, para a aula de hoje era isso. A gente terminou de falar sobre as classes gramaticais que restavam, né? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a questão do sistema aberto e do sistema fechado, em termos gramaticais. Se vocês tiverem dúvida, já sabe, é só entrar em contato comigo, ou pelo WhatsApp, aqui nos comentários, ou por e-mail. E aí, na próxima aula, a gente vai terminar esse assunto do capítulo 7. Tá bem? Não deixem de fazer as tarefas online. Se tiverem dúvida, não deixem de entrar em contato. Assistam a aula do YouTube com o livro em mãos. Criem uma rotina de estudo para vocês. Um beijo grande e até mais.